Fala, gurizada, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius e vocês estão no canal do Geologando. E hoje nós vamos falar sobre os rifts cenozoicos do Sudeste brasileiro. Essa série de rifts que ocorre ao longo dos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e também nas bacias oceânicas, né? Mas antes de entrarmos no assunto desse vídeo aí, sugiro a você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com algum amigo para que esse vídeo possa atingir uma comunidade geocientífica maior. E bora pro conteúdo aí. Bora! Hora do show, porra! Pra galera que é de fora da geologia, alguns acreditam que pelo fato do Brasil estar em cima de uma placa tectônica, aqui não vem ocorrer atividades vulcânicas ou terremotos, porque a gente não está na borda da placa, né? A gente não está naquele ambiente nem de divergência de placas e nem de convergência, ou zonas de subducção, né? Só que o que não é muito falado assim na mídia, Oi! só que o que acontece é que existe uma atividade geológica que a gente chama de intraplaca. Nós podemos ter terremotos no interior da placa tectônica, nós podemos ter atividades vulcânicas também. Aqui no Brasil atualmente que nós temos de atividade intraplaca, que pode ocorrer sismos, é a zona de sismo Goiás-Tocantins. A gente vai morrer! Só que você não precisa ficar preocupado porque aí não vai ter terremotos de grande magnitude. A gente vai viver! E também essas atividades intraplacas também pode criar uma série de rifts, que a gente chama de rifts passivos ou os rifts de litosfera ativada. Como é o caso do Lago Baikal, que ele é um rift que se formou por uma resposta distal da convergência entre a placa asiática e a placa da Índia. E nós também temos atividades vulcânicas. Essas atividades vulcânicas elas podem estar relacionadas com hotspots, pontos quentes, né? Esse ponto fica fixo, enquanto as placas vão fazendo esse processo de deriva continental, né? Então nós podemos criar uma cadeia vulcânica em cima desse hotspot, como é o caso da cadeia Vai Imperador, na placa do Pacífico, que vai criar aquele vulcanismo, acredito eu que seja o vulcanismo mais conhecido que nós temos no mundo. E também outro caso de hotspot é o hotspot que originou o Yellowstone que nós temos hoje. Ele é um hotspot que começou a atuar ali em torno de 18 milhões de anos, então ele vai passando pelo estado de Oregon e Idaho e vai até onde que ele está atualmente, que é o Wyoming, né? Eu acho que é o Wyoming. É o Wyoming? Não sei. Deu branco agora. Outro processo de magmatismo de intraplaca é o que vai gerar os grandes derrames basálticos, né? Que alguns chamam de lips ou traps. Aqui no Brasil nós temos as lips do Paraná, que vai gerar aquele magmatismo da formação Serra Geral na bacia do Paraná, que seria o precessor da quebra do Gondwana, né? Isso aí aconteceu na base do Cretáceo, ali pelo Hauteriviano, Vallangiano, Barremiano. Essa quebra ela ocorreu devido a esse processo de intraplaca, que a gente vai chamar de rifteamento ativo ou de monte ativado. Aí você pode pensar, mas por que você não falou a quebra do Pangeia no Cretáceo? Porque o Pangeia ele se quebra muito antes, ele se quebra ao longo do Triássico ali. O supracontinentes não duram muito tempo, então o Pangeia ele se forma no final do Paleozoico. E na metade mais ou menos ali do Triássico, no Triássico médio para superior, ele já se quebra e já começa o processo de formação do Atlântico Norte, quando a Laurasa ele se separa do Gondwana. Mas bola pra frente. Muito viado! E aqui no Brasil não seria diferente esses processos de intraplacas, né? Já a partir do Santoniano, Campaniano, aqui no Brasil a gente começa a ter um processo tectônico que vai se formar e vai se formar do Cretáceo superior até o Terciário, né, o Paleógeno, o Eoceno. E o que acontece? Quando a gente fala em Campaniano, a gente está falando ali em torno de 89 milhões de anos. E esse processo ele vai se estendendo até o Maastrichtiano, né, que é o topo do Cretáceo. O que nós temos de tectônica nesse contexto de
esse contexto intraplaca, né? Porque aí nesse intervalo de tempo, a África do Sul e a América do Sul já se separaram, já estão fazendo esses processos de deriva continental, já não existe mais Gondwana. E aí durante esse intervalo de tempo, a América do Sul ela vai passar em cima de uma anomalia térmica. Essa anomalia térmica ela é ainda discutida, não é muito bem entendida como é que esse processo aconteceu, mas o que acontece é que essa anomalia térmica ela não é intensa o suficiente para ser caracterizada como uma pluma mantélica e ela é espalhada demais para ser chamada de um simples hotspot. E a gente vai denominar essa pluma como a pluma trindade, só que ainda também está em debate científico essa questão. Tem uns que dizem que é reativação de falha, outros podem dizer que é um ponto quente. Mas o que acontece, o de importante, é que de 89 milhões a 65 milhões de anos vai ter um processo de pirogênese na placa da América do Sul. E esse processo pirogenético, no caso o sorgimento, nós vamos ter a formação de uma cadeia de montanhas aqui que a gente chama de Serra do Mar e Serra da Mantiqueira hoje, né? Então a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, elas vão sofrer esse processo pirogenético no Cretáceo Superior. E a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, elas estão compostas, elas são formadas por rochas que se originaram durante o Neoproterozoico, naquele contexto de ciclo do Brasiliano Pan-Africano, que é quando tem aqueles cratons que se desprenderam do Rodine, eles começam a se colidir, vão se formar as faixas móveis, e no caso, nessa Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, elas estão inseridas na faixa ribeira, que por sua vez faz parte da província Tocantins, da província Mantiqueira, aliás, desculpa. E a província Mantiqueira, ela vai se estender do Rio Grande do Sul até a Bahia, aqui no Brasil, né? E ela vai ser segmentada em 3 domínios, que aí vai ser ter o domínio Dom Feliciano, que vai pegar no Rio Grande do Sul, a faixa ribeira, que a gente pega aqui Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, e a faixa do Suaí, que aí já vai para Minas e sul da Bahia. E o que acontece durante o Campaniano Maastrichtiano? Essa serra ela vai sendo surguida, vai se formando uma grande elevação no continente, né? E aí, por se ter esse processo de pirogênese, também tem-se essa atividade magmática associada, né? E essa atividade magmática, ela vai variar conforme a espessura da crosta onde que ela estava sendo instalada ali. Então, se a crosta ela era uma crosta espessa, não afinada, nós vamos ter um magmatismo de caráter alcalino. E em casos onde a crosta ela era delgada, ela era fina, nós vamos ter um magmatismo de caráter básico nesse caso. Legal! Bem louco! Tem-se vários corpos vulcânicos ao longo do Sudeste, sejam eles toques ou vulcões mesmo, né? E aí forma-se uma cadeia vulcânica já bem conhecida aqui no Sudeste brasileiro, que ela vai pegar de Poços de Caldas e ela vai se estendendo até a região de Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro. Tem até uns vulcões no meio do caminho, que é o caso do vulcão de Barra de São João. Para quem não sabe, a gente tem vulcão aqui. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E a gente tem essas estruturas vulcânicas, só que já estão desativadas, já não tem mais uma fonte térmica para gerar atividade vulcânica nesses corpos, né? E aí, fora essa cadeia vulcânica, tem uma série de corpos intrusivos que ocorrem ao longo do Sudeste, né? E aí, por que não se diz que é um simples hotspot? Porque essa fonte térmica ela é muito espalhada, não um ponto fixo como no caso do Havaí, onde aqueles vulcões que se formaram devido a esse hotspot que originou o Havaí serem mais concentrados num ponto único. Então, aqui no Brasil, essa fonte magmática ela estava mais espalhada, não tinha um centro único ali que estava fornecendo esse material mantélico aí, esse material magmático. E aí, durante todo esse período de sorgimento, devia ser muito interessante de se ver, porque tinha essa cadeia de montanhas. Do lado você tinha o mar, o Atlântico Sul do Cretáceo, né?
e já entrava direto nas bacias da margem passiva brasileira, como o caso de Santos, Campos, Espírito Santo, e devido a essa elevação muito alta, então se tem um intenso retrabalhamento dessa serra que estava sendo sorguida até então, e fornecendo quantidades significativas, grandes proporções assim, de sedimento para essas bacias, né? Então, quando a gente vai olhar o registro geológico, o registro siliciclástico dessas bacias, os sedimentos não são bem retrabalhados. E esses sedimentos, futuramente, né, é o que vão dar origem aos grandes corpos de petróleo que nós temos dos reservatórios do Poçal, principalmente ali no Bacia de Campos, que é a formação Carapebus, né, que são turbiditos. E do outro lado, pensa, tem um mar aqui com essas bacias, tem essa cadeia de montanha, e do lado nós temos um deserto. É uma condição geográfica que muda muito rapidamente. E esse deserto seria a última formação, o último grupo que está registrado na Bacia do Paraná, que aí já é uma formação mais de caráter árido, semiárido, que a gente vai chamar de grupo Bauru, né? Topo do Cretáceo. Esse movimento hiperogenético ele vai se cessar, ele vai parar de fazer efeito, digamos assim, né, a grosso modo. E aí o que vai acontecer é que essa cadeia de montanhas ela vai entrar num processo de colapso gravitacional, porque ela é isostaticamente instável, digamos assim, é o melhor termo que eu consigo falar aqui agora. E aí todas essas fraturas, falhas, lineamentos que foram gerados durante o Brasiliano, que aqui no Brasil eles têm uma direção preferencial nordeste, eles vão ser reativados durante esse processo. Então, esse rifteamento, esse rotacionamento de blocos e reativação de falhas, né, vai gerar uma série de rifts que vão ser os rifts do sudeste brasileiro. Então, estima-se que esse processo de rifteamento dessa serra do Mar da Mantiqueira, ela tem um ápice entre 58 milhões de anos até 20 milhões de anos atrás, né? E aí vai gerar essa miríade de rifts, né? E esses rifts eles podem ser classificados em 4 grandes grupos, né? Que nós vamos ter os rifts da Ribeira, que vai estar mais entre Minas e Rio de Janeiro. Nós vamos ter os rifts litorâneos, que vai estar ali pela região de Cabo Frio. Os rifts marítimos ou marinhos que estão afogados, né? Que estão abaixo do nível do mar. E os rifts Paraíba do Sul, que já é mais Curitiba, São Paulo. E devido à criação desses rifts, nós vamos ter algumas bacias que vão se instalar aí, pequenas bacias, né? Que são bacias cenozoicas, como a bacia de que são bacias cenozoicas, como as bacias de São Paulo, Resende, Taubaté, Volta Redonda e Macacu. Não é um registro sedimentar muito expressivo. E associado a esse período de fragmentação, de colapso dessa cadeia de montanhas. E outro processo importante que ocorreu há 45 milhões de anos atrás é a rotação da placa sul-americana, que ela vai precisar se ajustar a uma nova orogenia que está acontecendo. Que nesse tempo, 45 milhões de anos atrás, tinha-se o processo de formação da orogenia cubana. Essa orogenia ela vai se cessar e vai começar o processo de formação da orogenia caribenha. Então, devido a esse novo processo tectônico que está começando a atuar, a placa sul-americana vai precisar se ajustar a esse processo geotectônico, e aí o que vai intensificar mais ainda o colapso desse orógeno, né, que alguns discutem isso. Outro ponto que é discutido ainda, que não é uma coisa bem estabelecida, é que esse hotspot, essa pluma de Trindade, que está formando essa cadeia vulcânica de Poços de Caldas Cabo Frio, devido à rotação da placa sul-americana, essa placa vai mudar a posição em relação a essa fonte térmica, né? E alguns até discutem a questão do lineamento Vitória-Trindade está relacionado com esse hotspot, mas também é outra coisa que está em debate ainda, né? Um ponto bem importante que no início
desse colapso gravitacional, falhas são reativadas, né? Então a gente tem falhas que podem atingir porções bem profundas da litosfera. Isso vai gerar um novo processo magmático, que nas bacias de São Paulo e nas bacias de Santos e na bacia de Campos é bem conhecido esses processos magmáticos. Esses processos eles são bem registrados nas proximidades ali do Alto de Cabo Frio. E esse processo magmático vai estar ali em torno de 48, 50 milhões de anos, vai estar nesse intervalo de tempo. Tem vários corpos vulcânicos que nós identificamos em sísmica, que a gente vê o cone vulcânico ali bem registrado, né? A gente acredita que são corpos vulcânicos a princípio, né? Devido ao padrão de refletor e tudo mais, né? E cogita-se que até os tempos atuais, né, ainda na atualidade, essas cadeias de montanhas, né, essas serras, elas estão sofrendo um processo ainda de sorgimento, ainda tem um resquício assim, de atividade tectônica atuando, que aí a gente vai chamar de neotectônica. E em resumo é isso, trazer aqui para vocês que não entendem muito de geologia que atividades tectônicas, sejam elas atividade sísmica ou atividade magmática, ela não ocorre necessariamente na borda de uma placa tectônica, no limite de uma placa, né, seja ali um limite divergente ou um limite convergente, mas também pode ocorrer atividades intraplacas, como é o caso da formação dessa Serra do Mar da Mantiqueira, que foram muito importantes assim, em termos de evolução de bacias, né, como no caso das bacias da margem passiva, que veio originar esses grandes corpos turbidíticos aí que vieram a ser os reservatórios de hoje, né? E aí, associado a isso, ainda teve um magmatismo que ocorreu no início da era Cenozoica. E a gente se vê numa próxima ocasião, gente. Até a próxima. Falou!